Então são, na verdade, praticamente 4 itens importantes aqui que se deve tomar conta. Primeiro, a aula de hoje basicamente é coração, com algumas características dela. O sistema cardiovascular. Alguns aspectos iniciais embriológicos, que para vocês é bem próprio disso. A biologia, vocês é biologia, conhecem muito bem os aspectos embriológicos, e aliás vão ter que estudar muito bem a embriologia dos órgãos, a chamada organologia, coisa que ocorre da 4ª semana até a 8ª semana mais ou menos, do desenvolvimento embrionário. Até a 3ª semana, olha, é uma coisa que todo mundo está já batido, mas da 4ª a 8ª semana, poucas coisas são ditas, eu vejo assim. Bom, em todos os casos, não é hoje a aula dessa embriologia, nem tem essa intenção, mas embriologicamente falando, acho que você sabe que existem 3 folhetos embriológicos, 3 folhetos embrionários. O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E que a organogênese é a formação dos órgãos, dos tecidos, oriundos desses 3 folhetos, tudo que está acontecendo por volta da 4ª e 8ª semana. O folheto bem externo, que hoje não nos interessa muito, é ectoderme, por fora, a nossa cutis, a pele tem sua origem aí, deve ter colocado sua origem aí, ó, epiderme, os pelos, as unhas, as glândulas, os seus anexos, portanto, né, a lente, né, o cristalino do nosso olho, a nossa parte interna da nossa orelha que tem função nervosa, que capta, que converte o som em um impulso nervoso que vai ser levado através do 8º párpado do nosso córtex cerebral, né, ou seja, a nossa orelha interna. A neurohipófise, que não produz nem hormônios, só armazena, são tudo de origem dessa ectoderme. É uma hipófise, que não nos interessa hoje. Então, vamos sobre, né, nem hipófise, nem orelha, nem olho, nem pé. Também de origem da ectoderme, só que se interiorizou um pouquinho, tem uma estrutura chamada de tubo neural. Aliás, esse é um dos nossos próximos assuntos, um pouquinho complexo. Nosso neuroectoderma, nosso sistema nervoso, seu cérebro, sua medula, seu tronco encefálico, seu mesencéfalo, seu bulbo, seus nervos, seu sistema nervoso, de certa forma, vem de origem ectodérmica, que nos põe em contato com o meio externo. Também não nos interessa hoje. Se tem uma camada mesodérmica, esse mesoderma, aqui também tem as cristas neurais, também não nos interessa hoje. Vai dar algumas estruturas como melanócitos, a pigmentação da pele, paragânglios, anfícitos, a medula suprarrenal, enfim, uma sequência de estruturas que não vem ao caso agora. A célula tireoide, enfim, várias coisas. O que nos interessa hoje é essa porçãozinha do mesoderma. O mesoderma inteiro. Aqui o mesoderma paraxial, o mesoderma intermediário e o mesoderma lateral. O paraxial também não é interessante hoje. O intermediário também não, vai ser interessante lá na anatomia 2, quando é o sistema urogenital do seu rim, o seu testículo, o seu ovário vem dessa porção aí, ou seja, vem do mesoderma intermediário, não é assunto para hoje, mas o mesoderma lateral é que está dando origem ao nosso sistema cardiovascular, dessa porção mais lateral cardiovascular, as serosas, né, como o pericárdio, o sistema linfático, tudo vem de origem, portanto, do mesoderma lateral. Então eu diria para vocês hoje que o sistema cardiovascular, coração, tem sua origem biológica no mesoderma lateral. Aqui está o endoderma. O endoderma dá origem aos revestimentos do trato respiratório, do trato digestório, o revestimento, né? Nós temos a nossa traqueia, nosso bronco, traqueia, broncos, pulmões, a nossa tireoide, paratireoide, são glândulas endógenas, de origem endodérmica. Também não nos interessa isso hoje. Ou seja, de certa forma, a estrutura mais importante para nós trata-se desta porçãozinha aqui, chamada de mesoderma lateral, em função de que daí está surgindo o sistema cardiovascular, as nossas serosas e o sistema linfático. Além de outras estruturas, como músculos dos membros, músculos viscerais, as células sanguíneas, o seu baço e o córtex da suprarrenal. O córtex, a parte de fora, córtex é a casca da nossa glândula suprarrenal, que é uma glândula que produz hormônios, vem da mesoderma lateral. Já a porção interna, a medula, vem da ectoderma. Tem uma diferença tanto grande aí. Então, o que nos interessa
Esse mesmo. Então, se vier a pergunta, qual é a origem do sistema cardiovascular linfático? Mesoderma lateral. Aqui está aparecendo, então, a ectoderma. Nós podemos ver aqui formação já do sulco neural. Isso aqui está acontecendo por volta do 20º dia, 19º para 20º dia, mais ou menos, do desenvolvimento embrionário. Aqui você já está tendo o mesoderma. Foi grifado aqui em verde, o mesoderma que fica do lado, o mesoderma paraxial, para músculo, uma coisa do tipo, você tem solito, músculo, intermediário, você tem o sistema urogenital, renal e genital, da origem a isso. Esse é o mesoderma lateral. Esta porção aqui de fora é que vai progressivamente sofrer as modificações, as alterações, as modificações para formar o seu, a priori agora, sistema cardiovascular, entre outras estruturas. Mais ou menos entre o 18º e 19º dia do desenvolvimento embrionário, começa o início da formação do sistema cardiovascular. Aí que começa a aparecer os primeiros indícios de uma área cardiogênica. Cardio, coração, gênica, que dá origem ao coração. Embrionário. Desce então bastante precoce, bastante cedo. Porque até então, o embrião em desenvolvimento, e que cresce rapidamente, está ainda tendo por difusão a sua nutrição das células. Mas a partir daí ocorrem crescimentos, exigências, nutrições, e por isso exige um órgão propulsor desse alimento. O coração é o primeiro órgão, o sistema cardiovascular é o primeiro órgão a começar a se formar, portanto. É bem cedo, 18º, 19º dia. Entre o 22º e 23º dia já começam prematuras, iniciações de contrações cardíacas. Não é um coração batendo, evidentemente, mas são o início das células, dos seus miócitos, citos, células, musculares cardíacas, ou seja, dos cardiócitos, das células cardíacas em formação nessa área embriogênica, começam a iniciar as suas contrações. Entre o 27º dia, final do primeiro mês, uma formação de septos cardíacos, septo interatrial entre os dois átrios, que são duas cavidades superiores do nosso coração, do septo interventricular, dos dois ventrículos, do direito e do esquerdo. Vamos ver o que vai sair deles. Hoje, do nosso coração, nós temos 4 cavidades no nosso coração, 2 átrios, direito e esquerdo, e 2 ventrículos, direito e esquerdo. Isso começa a formar entre 20º e 30º dia, e de um chamado forame oval. Forame é um buraco ovalado, que fica no septo interatrial, que permite, durante a vida fetal, até nós, antes de nascer, permite uma passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. Há uma mistura, porque nós dependemos exclusivamente da circulação materna ainda. Embora nosso coração funcione, embora já existam contrações, o feto não respira, precisa de uma oxigenação da mãe. E, obviamente, como esse oxigênio, esse sangue oxigenado dela chega pelo átrio direito, esse sangue vai ter que obrigatoriamente passar para o átrio esquerdo através de um buraquinho, e que após o nascimento ele vai ter que se fechar. Fechamento do forame oval. Que é o fechamento que vai ficar inclusive uma marca, vou chamar de fosso oval mais tarde. Entretanto, entre esse período aí, 27º, 35º a 37º dia do desenvolvimento embrionário, vai ser observado já a formação dos dois septos, o interatrial, o interventricular, e no interatrial um buraquinho para passar do sangue de um lado para outro, e depois, logo após o nascimento, meses após o nascimento, dias após o nascimento de algumas pessoas, ele vai se fechar. Porque é o tipo de uma válvula. Como a pressão aumenta do lado de lá, força aqui e se fecha isso aqui. Então aí, esse buraco não deixa passar mais sangue. É o fechamento do forame. Entre a 6ª e 9ª semana do desenvolvimento embrionário, nós temos o desenvolvimento das válvulas cardíacas, que vão impedir com que o sangue que está no ventrículo retorne para os átrios. Essas válvulas vão se fechar. Válvulas, que no seu conjunto é válvula. Cada unidade das válvulas vai ser chamado de válvula.
Então a gente tem duas válvulas no coração, uma direita e uma esquerda. Essas válvulas, direita e esquerda, a direita é a tricúspide, a esquerda é a bicúspide, ou mitral. A esquerda bicúspide tem duas válvulas e a tricúspide tem, portanto, 3 válvulas. Nós vamos ver daqui um pouquinho, enfim, no decorrer da morfologia interna do coração. Isso vai estar aparecendo entre 6ª e 9ª semana do desenvolvimento. Vai estar se desenvolvendo, não é que vai estar aparecendo uma hora para outra, brota coisa. Vai estar se desenvolvendo, né, para que ocorra, já que o coração está sendo mais exigente, está tendo uma certa pressão, tem que propulsionar o sangue através de um sistema vascular, essas válvulas vão ter que ser competentes. Não existirão somente essas duas válvulas, as válvulas atrioventriculares, direita e esquerda, direita tricúspide, esquerda bicúspide, mas também existirão outras duas válvulas do tronco pulmonar, que vai ser do ventrículo direito, e do tronco aórtico, da artéria aorta, que vai sair do ventrículo esquerdo do coração, em todas as pessoas. Isso vai estar acontecendo entre 6ª e 9ª semana do desenvolvimento embrionário. Aqui eu sumariei apenas só para dar uma colocação dessas características. Não é nada de novidade para vocês, porque nós já vimos algumas características. Aqui está sendo apresentado um núcleo esquelético, cujas células são cilíndricas, longas, é uma célula muscular, uma fibra muscular estriada, muscular, esquelética, que é do esqueleto, é o bíceps, é o tríceps, é o coracobraquial, é os peitorais, é os oblíquos, é o, sei lá, né, é o vasto lateral, os músculos que a gente estudou, esses são alguns pouquinhos aí que caem na prova de vocês. São fibras musculares estriadas, porque apresentam estrias, tem faixas escuras, se lembram? Que é a faixa anisotrópica, que é a banda A, e tem faixas claras isotrópicas, ou banda I, que tem aquelas miofibrilas, a fibrila proteica fina é a actina, a fibrila grossa é a miosina, além também da troponina, da tropomiosina, que integram o sistema de contração muscular, formando seus sarcômeros. Seus núcleos são periféricos, é multinuclear. São voluntárias, depende da vontade, tem movimentos rápidos, tem seus reflexos, né? E quando lesadas, regeneram-se parcialmente, como eu descrevi lá em tecido muscular esteroesquelético. Aqui um tecido muscular cardíaco, que também é estriado, tem estrias, tem essa mesma maquinaria contrátil, diferentemente apresenta núcleos mais centralizados, 1 ou 2 núcleos às vezes, são ramificadas, apresenta esses discos intercalares, que nada mais é, são zonas de fusão, são os tais chamados captum junction, as junções comunicantes, que permitem que o impulso nervoso no músculo cardíaco se propague a todo o músculo, visto que o coração ele tem um batimento interno, nós vamos ver hoje através de uma inervação intrínseca do sistema nervoso autônomo, tem um marca-passo, tá? Tem um marca-passo, tem um nó sinapial onde originam os seus batimentos. Esta bateria, o marca-passo, faz com que os seus impulsos passem de uma célula para outra através desses discos internucleares ou intercalares, como são chamados. O tecido muscular estriado cardíaco está, obviamente, no coração, é representado pelo miocárdio e, quando lesado, já comentamos, raramente não se regenera. O que ocasiona, por exemplo, nas isquemias cardíacas, nos infartamentos cardíacos, que, quando muito extenso, levam a óbito. E aqui o tecido muscular liso, que apresenta células mais no aspecto fusiforme, alongado, não aparece essa maquinaria, tem outro tipo de inervação, a inervação dependente exclusivamente do sistema nervoso autônomo. Atua nos músculos lisos, do estômago, do esôfago, da traqueia, das artérias e assim por diante, né? Da nossa lente, do nosso olho, se eu quero olhar longe e perto, é uma musculatura que depende involuntariamente da uma musculatura e que, portanto, depende exclusivamente do simpático e do parasimpático. Né? Se eu estou num ambiente claro, vou para um ambiente escuro, a minha pupila se fecha, se abre, eu não tenho como regular isso, isso ocorre autonomamente, automaticamente. Por exemplo, quando eu estou no escuro, a minha pupila, já comentei, dilata-se, ação simpática. Quando eu venho para o claro, aqui para a luz, e a luz vai machucar, vai queimar a minha retina, ela tem que rapidamente se fechar. Ação parasimpática, que é a miose.
Então, vocês estão vendo que esse tipo de tecido vai ficar postergado para o sistema digestório, respiratório, um pouquinho falo do cardiovascular hoje. Esse sistema é o que eu entro hoje, e esse nós já vimos, inclusive, está na prova de vocês. Esse é, portanto, o tecido muscular estriado cardíaco, com seus discos intercalares, onde tem essas junções comunicantes. O impulso nervoso, quando chega aqui, passa por outro lado através de uma comunicação de uma célula com outra. Né? Aqui, ó, são células ramificadas, diferentemente do tecido muscular estriado esquelético, nós já vimos em aulas passadas. Esse músculo cardíaco apresenta essas propriedades básicas. Né? Uma delas é o inotropismo. Inotropismo significa uma propriedade do tecido muscular cardíaco em sua contração. Inotropismo. Músculo inotrópico, músculo contrátil. O tecido muscular cardíaco também apresenta um cronotropismo, que é uma frequência. Tem uma frequência de batimento. Seu coração bate em uma frequência. Tem um tempo, cronologia, cronotropismo. Tem um tempo, frequentemente. Esse tempo está lá por volta em uma pessoa adulta, normal, 70 a 72 batimentos por cada 60 segundos por minuto. Além do inotropismo, cronotropismo, também o dromotropismo, que significa condução do impulso nervoso. Uma célula nervosa, uma célula cardíaca, conduz o impulso nervoso, uma despolarização, o que é observado no eletrocardiograma, esse dromotropismo, no ECG do eletrocardiograma, é observado a condução do impulso do nó sinoatrial, está no átrio, para o nó atrioventricular, está entre o átrio e o ventrículo, através de feixes atrioventriculares, até um plexo emaranhado de nervos subendocárdico, embaixo do coração, embaixo do endocárdio do coração, que é a camada mais interna, inervando todas as células musculares dentro de uma frequência, né, que é demonstrada pelas ondas P, Q, R, S, T e também U em algumas vezes. É bem vista a onda P, o complexo P, que é a despolarização atrial, o complexo QRS, que é basicamente a despolarização ventricular, e por fim a onda T, que é a repolarização do ventrículo, né? Que ele volta até se relaxar para novamente curar essa frequência. Então, essas são as propriedades básicas: inotropismo, cronotropismo e dromotropismo, que é contração, frequência e condução do impulso nervoso. Uma das nossas aulas passadas, quando eu abordava a caixa torácica, eu já pensava nesse dia de hoje, com chuva, tudo, esse dia vai estar chovendo, vou ter que estar falando com esses caras, então eu já comentei lá, área cardíaca. Quando eu comentei a caixa torácica, eu falei sobre esse osso, se lembra? Chamado de esquerdo, que tinha um manúbrio, com essa depressão aqui, que é a incisura jugular ou supraesternal. Do ladinho tinha incisura clavicular, onde vê as clavículas. Depois tinha as incisuras costais para as 7 costelas verdadeiras, formando aqui esse gládio costal. 7 costelas verdadeiras, 3 costelas que são as chamadas falsas e mais 2 que são as flutuantes. Inclusive naquele dia eu argumentei que o coração se acha localizado, mostrado aqui, nessa caixa torácica. Aqui está o esquerdo, aqui estaria a incisura jugular ou subesternal, aqui assim mal desenhado está a incisura claviculares, as clavículas, e aqui está as costelas demonstradas. Então naquele dia eu disse, olha, como essa porção aqui do nosso tórax, ela defende, ela protege o nosso coração e os nossos pulmões, tem uma grande função ser gládio, que é aquela couraça do gladiador, daqueles romanos, ou de um gládio, como se fosse uma grade de proteção. O nosso coração, nossos pulmões. Então, obviamente, o coração está por aqui. Essa é a área cardíaca. Para tal, eu disse, olha, o coração tem uma base. O coração parece um cone. Sabe esses cones? Que tem a base em cima e o ápice embaixo. É um cone. Como havia comentado, tem a forma cônica. Tem a forma cônica.
Tem uma base e tem um ápice. A sua base, pelo que eu disse, estaria no segundo espaço intercostal. Basta vocês voltarem um pouquinho na caixa torácica. E seu ápice no quinto espaço intercostal. Foi o que eu disse. Isso aqui é mostrado. Segundo e quinto espaço intercostal. Base. Segundo espaço intercostal, limite superior. Onde estão os vasos da base do coração. Quinto espaço intercostal. Ápice. Ponto inferior, limite inferior do coração, onde está o ápice do coração, onde está sua ponta, vamos dizer assim, do ictus corpus. Tanto é verdade que depois eu limitei isso aqui. Direito, esquerdo. Foi ou não foi? Aí mandei, olha, mais ou menos uns 2 centímetros aqui, marquei um ponto A. Mais ou menos 2 a 3 centímetros. De 1 a 2 centímetros aqui, marquei um ponto B. Mais ou menos aqui a 0 centímetros, ou de 0 a 1 centímetro na margem costal da sexta costela, eu marquei um ponto C. E de 7 a 9 centímetros eu marquei um ponto D. Aí, eu disse, olha, esse aqui deve estar aí. Tá ou não tá? Senão eu fui falho. Está isso aí? Então, melhor. Olhando de lá, não, você tá tudo aqui, né? De uma turma para outra eu não falo, me esqueci de falar, ou sei lá. Também não me lembrar de tudo, não. Aqui você pode ver então de lado esses vocais. Essa é a área que está o coração. Era a cantina. Esse limite superior aqui, ó, está pegando aqui, ó, o ângulo external. Isso aqui, ó, ângulo de Luiz. Você lembra? Ângulo external que tem. Eu disse, olha, esse ângulo tem várias importâncias. É o local onde está a segunda costela, é o local onde a minha traqueia se bifurca em brônquios, é o local onde está a base do coração, é o local onde estão os vasos da base do coração, é o local onde o indivíduo mediastino superior e inferior. Mediastino é o espaço entre os dois pulmões. O local onde está o coração. Esse mediastino inferior pode ser subdividido em mediastino inferior anterior, médio e posterior. Então, eu localizaria o coração como estando situado no mediastino médio. Tudo bem? Aí está o coração. No mediastino médio. No anterior tem outras. Tem o pericárdio, tem vasos, tem artérias intercostais. No mediastino posterior está a aorta, está o esôfago, está o ducto torácico, tem outras estruturas, estão os brônquios. No mediastino médio, estrutura importante que está aí aparecendo, que é esse espaço branco, o coração. Vejam aqui a base do coração, ó. Olha os limites mais inferiores, que é o diafragma, que eu citei, você lembra do diafragma? Olha, está aqui o diafragma, que eu dizia para vocês, ó, tem sua origem aqui no processo tifoide, pega as cartilagens costais, a 8ª, 9ª e 10ª costela, que são as falsas, pega a 11ª e a 12ª costela, e vai até a T12 e ali uma ali, ó. Tudo isso aqui, ó, é mediastino. E tinha aquelas aberturas, né? Tinha o ato aórtico e o ato esofágico, para o diafragma inferior. E para frente está localizado o órgão, então, esse mediastino. Esse aqui é o coração, né? Isso aqui é basicamente, está no T4, mais ou menos T4 de 5, ângulo de Luiz, órgão external, está o processo tifóide, o processo tifóide, aqui está o diafragma, olha aqui o coração, aqui está a aorta se encurvando, ó, descendo por trás do coração, passando aqui, ó, isso aqui é o hiato aórtico, onde passa a aorta, a veia ácido e o ducto torácico, que eu citei para vocês em diafragma, aqui o coração está no mediastino médio. Colocando os pontos já ditos, ponto A, mais ou menos de 2 a 3 centímetros. Ponto A, 2 a 3 centímetros para left, esquerda. Ponto B, no segundo espaço intercostal, 0 a 1 centímetro à direita, right. Right não, direita aqui, ó. Está aqui o ponto B. 1 a 2 centímetros. Ponto C, na margem costal da sexta costela, margeando a borda direita do externo, de 0 a 1 centímetro.
E o ponto D, pelo que eu coloquei já lá aquele dia, de 7 a 9 centímetros à esquerda. Unindo os pontos, eu tenho isso aqui chamado de área cardíaca. Tem isso aí ou não tem no seu caderno? Tem ou não tem? Tem. Ah, então, não falamos nada. Então, aqui assim, a área cardíaca é que eu vou ter que preocupar com a audibilidade, a audição dos sons do coração. Vou comentar que o coração produz 2 batimentos, 2 sons, o chamado LUP. Um é longo, LUP, e o outro é breve e abrupto. Que aportuguesando para nós é o tum-tac. 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 Está me entendendo? Não fica muito chique botar lá no seu trabalho de TCC tum-tac. Sim, LUP-DUP, que é originário para essa coisa. O que eu vou fazer? Mas você sabe que vamos falar em LUP-DUP lá nas conversas informais do barzinho. Quando eu estou vendo um jogo de futebol de quarta-feira à noite lá no barzinho, jogo de futebol, vou no barzinho para jogar, senão não vale a pena. Não vou falar em LUP-DUP, se alguém me falar, tum-tac. Olha, meu tum-tac está aumentado. 7,9 é poder. 7,9 é poder. Esses pontos A, B, C e D, como aqui colocados, são importantes para que se ouça, para que se use um aparelho chamado, não é o caso muito de vocês, mas os enfermeiros vão passar o dia com esse negócio, com o estetoscópio. Porque tem que fazer a audibilidade, a audição desses batimentos cardíacos. E esses batimentos cardíacos que a gente fala aqui, acontece porque as válvulas se fecham. Essas válvulas que eu citei, essas 4 válvulas que eu citei, átrio direito, átrio esquerdo, pulmonar e aorta, quando elas se fecham, elas produzem um som, esse ruído, o LUP-DUP. Não é quando elas se abrem, quando se abre é silenciosa. Quando elas se fecham é que acontece esse ruído, o LUP-DUP, está me entendendo? É no fechamento das válvulas. É claro que você vai me dizer, mas eu não ouço os 4 ruídos. Claro que você não ouve os 4 ruídos. Não é audível. É audível 2 ruídos lá no estetoscópio. Até porque 2 deles são muito próximos, os outros 2 também são muito próximos e são confundíveis. Mas é possível sim ter um estetoscópio mais acurado e com uma audibilidade mais acurada em um trabalho científico se determinar 4 sons, 4 ruídos para o coração, devido ao fechamento das 4 válvulas separadamente. É que a válvula atrioventricular esquerda fecha-se um pouquinho antes da direita. E aí o som parece que é um contínuo. Que a válvula do tronco aórtico se fecha um pouquinho antes da válvula do tronco pulmonar. Então você define 2 sons. Dá para entender que lá no posto de saúde, na outra cidade onde eu moro lá também, na cidade de Juí, o posto de saúde no mato. Antes do hospital, uma subida, aqueles caminhões passando, aquele movimento da avenida ali, da José Martins, é uma loucura, como é que o cara vai estar audindo, né? Não, o local, o cara tem que estar, então, num ambiente mais sonoro para isso. Mas aqui você está podendo ver, portanto, está ali, né, onde se encontram as válvulas. Aqui você está vendo, ó, que no segundo espaço intercostal direito, você encontrando aqui, ó, o seu esternal, colocando para lá você encontra a sua segunda costela, baixando um pouquinho aqui assim, você encontra o segundo espaço intercostal direito, eu tenho audibilidade para a válvula aórtica. Vou colocar o estetoscópio para ver se essa válvula está funcionando normal. No segundo espaço intercostal esquerdo, eu tenho audibilidade para a válvula pulmonar, do tronco pulmonar. Quando o ventrículo se fecha, impedindo o refluxo do sangue que vai para os pulmões, a artéria pulmonar vai para o pulmão, já está dizendo, a volta dele tem que se fechar, senão volta. Está me entendendo? Ao se fechar, emite um ruído. Mais ou menos aqui no quinto espaço intercostal, nós temos aqui uma audibilidade que o som se propaga no meio. Para o som é uma onda mecânica. O som só se propaga no meio onde tem coisa do tipo, no vácuo não se propaga, cara, você já sabe disso. Não vou vir falar sobre esse negócio, nem cabe a mim. Mas aqui estaria, portanto, a audibilidade da válvula atrioventricular direita, a tricúspide, a que está se fechando para evitar que o sangue reflua do ventrículo direito para o átrio direito. E aqui, mais ou menos,
nesse ponto eu tenho uma audibilidade desta válvula aqui, né? Uma audibilidade no ápice do coração, seria basicamente ao nível lá de 7 a 9 centímetros, do quinto e sexto espaço intercostal. Então vou colocar aqui o estetoscópio para fazer uma audibilidade do fechamento da válvula do átrio ventricular esquerda, da bicúspide, que estaria se fechando e impedindo que o sangue volte do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo e que seja injetado para dentro da aorta e que vá para todo o corpo.